Bora bater um papo agora com o Luiz Carvalho, vice-presidente do Atlético Piauiense, o CAP, já está aqui no nosso estúdio para falar com a gente, para falar exatamente sobre como vem o CAP para a temporada 2025. O Atlético Piauiense foi vice-campeão da Série B, perdeu o título nos pênaltis para o Piauizão. Não sei se isso estava nos planos, já o Luiz vai dar uma palavrinha sobre isso. E vamos começar exatamente sobre isso, né? Isso, de certa forma, atrapalhou alguma coisa do CAP, que vinha com um time muito forte para a Série B. E eu não diria se foi surpreendido, mas pelo Piauí na final, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que não estava nos planos de vocês perderem o estadual da Série B, né? Que deu acesso à Série A. Mas o acesso estava garantido, já estava todo mundo tranquilo. Talvez esse relaxamento pode ter atrapalhado na final o Atlético Piauiense contra o Piauí, do Campeonato Piauiense da 2ª Divisão da Série B. Boa tarde. Boa tarde, Francinito. Boa tarde, Luz. Boa tarde, os ouvintes e telespectadores do que é. Desde o início do projeto, o objetivo era o acesso. O objetivo era o acesso. E nós tivemos na fase inicial, fase de grupo, 74% de aproveitamento. Tá? Nós somos a melhor campanha, nós tivemos a defesa menos vazada, nós tivemos o melhor ataque, e apenas em um jogo nós realmente não conseguimos o título. Mas o nosso principal objetivo realmente foi o acesso. Obviamente o título sempre é bom, sempre é merecido, mas temos que também dar meta ao nosso adversário. O Piauí, com o seu técnico Flávio Araújo, entrou com um propósito bem claro, com a defesa baixa, esperando a gente no ataque. Então ele fez uma estratégia. Tivemos o infortúnio de 2 expulsões, o Smith e o Guilherme Escuro foram expulsos ainda no primeiro tempo. Isso atrapalhou o planejamento, mas de sorte é que o principal objetivo, que era o acesso, foi atingido. Bom, conquistado o acesso para a elite do futebol piauiense, a Série A do Campeonato Estadual, que começa agora no comecinho de janeiro. Aliás, o Atlético Piauiense estreia no dia 11, né? A abertura do Campeonato Piauiense 2025 é Atlético Piauiense e River, jogo no Albertão, um sábado às 4 da tarde. Como é que está sendo essa fase, né? Já está toda acertada a montagem do elenco, tem mais jogador para chegar. Como é que está este momento do Atlético Piauiense na temporada, antes do início da temporada? Francinito, eu vou começar falando de uma frase de Henry Ford, do início uma frase lá que remonta ao início do século passado, onde ele dizia que se ele tivesse 10 horas para derrubar uma árvore, ele ia passar 8 horas amolando o machado. O que é que ele quis dizer com isso? Planejamento é o nome do jogo. Planejamento é o nome do jogo. Nós iniciamos, tão logo acabou a Série B, os jogadores que a gente interessava para continuar no plantel, foi feita a proposta, alguns ficaram, outros não, e nós fomos para o mercado buscar reforços, buscar jogadores. Dia 2 desse mês houve a apresentação, né? Foi uma primeira semana mais de físico e de médico. Na semana passada tivemos um outro evento na nossa sede administrativa. Nós temos um auditório lá para 60 pessoas, 60, 70 pessoas, e aonde nós falamos de todo o planejamento, do que é permitido, do que não é permitido, de como o atleta deve se comportar em suas entrevistas, de como ele deve se comportar na nossa sede social. Tudo isso é planejamento. E esse planejamento ontem teve um ponto que é fora da curva, que eu reputo aqui como um dos principais pontos nesse quesito de planejamento. Nós convidamos ontem a comissão de arbitragem da Federação de Futebol do Piauí, capitaneada pelo Dr. Steffel, e nós lá tivemos uma palestra dele, do professor Antônio Nunes e do professor Carol Mendes, 3 árbitros instrutores da CBF. E qual era o tema? Falar sobre as regras do jogo, o que é permitido, o que não é. Nós colocamos lá todo o nosso plantel, nós colocamos toda a nossa comissão técnica, aonde os especialistas da área de arbitragem foram
nos dar essa palestra para falar exatamente da regra do jogo, da bola na mão, mão na bola, sabe? Esclarecer alguns pontos, né? Esclarecer alguns pontos, e isso foi muito importante. Então, tudo isso é um planejamento do qual nós estamos detalhes fazendo. Importantes, né? Na construção. E tem mais time, uma, né? que nós iremos fazer em janeiro, que vai ser com uma procuradora do TJD de São Paulo, para falar sobre as apostas, sobre bets. Hoje ela é uma das mais renovadas. Para evitar qualquer problema no futuro, né? O que é que pode e o que é que não pode. Ela vai fazer via online, no nosso auditório permite isso, e nós vamos fazer ainda em janeiro, antes de começar o campeonato. Agora, Luiz, criou-se uma expectativa muito grande no futebol piauiense com a chegada do Atlético Piauiense, que é um time que vem com uma proposta diferente, vem inclusive, como você está dizendo aí, com esse planejamento bem profissional realmente, preparando o elenco extra-campo para que o time possa crescer e alcançar os seus objetivos. Então, a expectativa é muito grande. Como é que vocês estão enxergando toda essa expectativa que está sendo depositada em relação ao Atlético Piauiense? Porque a torcida piauiense, de um modo geral, aí eu incluo todos os clubes, não só especificamente torcedor de cada clube, criou uma expectativa muito grande, porque a gente sabe que o futebol piauiense está numa situação assim de marasmo há muito tempo, né? Tivemos recentemente aí o Altos passando 3 temporadas seguidas na Série C, mas é muito pouco, né? A gente tem e deve sonhar com algo mais para o nosso futebol. Então, como é que vocês estão convivendo com isso? Chega a gerar um certo peso para vocês, porque como o Atlético está chegando com muita estrutura, com muito planejamento, para um futebol tão pobre que é o futebol do Piauí, como é que vocês estão encarando essa responsabilidade de ser, eu não diria o salvador da pátria, mas pelo menos um ponto de partida para um futuro melhor para o nosso futebol? Francinito, Luz, eu vou retornar a sua pergunta sobre a Série B. Nós não fomos campeão, mas ali nós somos campeões também. Nós fomos campeão de buscar elevar a autoestima do torcedor piauiense, que estava ferida de morte. Nós colocamos no final de Série B, quase 5 mil pessoas no Albertão, final de Série B. E de quase 5 mil pessoas que estavam lá, seguramente 4.600, 4.700 pessoas, ou um pouco mais, eram torcedores atleticanos. Piauí tinha muito pouco torcedor lá. As imagens falam por si só, né? Então, nós temos esse objetivo muito claro. O investimento é alto. O investimento não se mantém sem título. Perfeito. Mas existe um bem intangível aqui chamado autoestima do torcedor piauiense. E isso nós somos hoje campeões no estado do Piauí. Por que é que o Rio está se mexendo? Por que é que o Piauí está se mexendo? Por que é que o Parnaíba está se mexendo? Por que é que o Alto está se mexendo? Porque estão vendo a nossa infraestrutura, estão vendo o nosso investimento. Nós estamos com um jogador aqui, Francisco, não sei se você sabe, nosso lateral esquerdo, o Jefferson Teles, foi campeão da Copa América de 2015 lá no Chile, treinado pelo Dunga. Está aqui. Está aqui. O Jefferson Teles é nosso, né? Nós temos o Maurício. O Maurício foi campeão paulista pelo Palmeiras, foi para o Sport em Portugal, foi para Lazio, disputou 2 Champions, foi para Singapura. Tá aqui também. Hoje está aqui, nosso zagueiro. Então, nós estamos mostrando esse planejamento, nós estamos mostrando essa vontade de ganhar. O que é que nós, enquanto diretoria, podemos fazer? Toda infraestrutura que esteja ao nosso alcance até antes das 4 linhas. A partir dali, obviamente, são os jogadores que vão resolver, e a gente sabe que futebol tem lógica, mas às vezes uma bola faz a coisa ser diferente. É por isso que o futebol é mágico, né? É mágico. E apaixonante. Presidente, você citou aí os jogadores, né? Principalmente o Maurício. Estava vendo também o Serginho, né? Que citou a ajuda do Wesley Smith, né? Na chegada, eles jogaram juntos também. E piauiense, o Serginho é nosso, é daqui. Essa amizade, essa relação de amigos entre os jogadores, você acha que influencia muito? É uma das prioridades, manter o elenco sempre unido para competições de 2025? O que pode estar fazendo a diferença nisso aí? O Smith é um líder que a gente tem, foi nosso capitão no campeonato passado, né, na Série B desse ano.
E o Smith ele transmite, ele é de muito grupo, ele transmite essa confiança, ele gosta, ele cativa, assim como nós temos outros líderes lá também. Não, era isso que eu ia perguntar, né? Não tem só um líder, não, tem vários não, que se incentivam, não tem. que se ajudam, né? E pela nossa comissão técnica, a gente percebeu isso, Francisco Luz, na Série B, o nosso técnico, o professor Washington, ele tem uma coisa bem clara e bem definida. Só nome não joga. Só nome não entra em campo. Ele precisa estar com alto rendimento nos treinos para que ele vá a campo. E isso é uma coisa que esses atletas que eu citei já estão. O Smith já sabe disso, porque ele disputou, e os que estão chegando também. O que é isso? Isso é poder você motivar todos eles. E a disputa nos treinos para saber quem vai ser o titular. Né? Quem vai ser o titular. Então, o Smith e o Serginho estão aí, vão contribuir. Tem outros nomes, Esquerdinha jogou no Altos, é nosso, hoje está aqui. Muito bom jogador. Um craque de bola. Nós trouxemos o Sérgio Barbosa Júnior, estava jogando na Índia, no Delhi FC, aí repatriamos. Quem eu posso citar mais? Posso citar o meu time de coração, o Vasco. Nós estamos com o Caio Monteiro aqui. Caio Monteiro foi seleção sub-20, foi Vasco. Caio Monteiro está aqui. Né? O Cristiano também jogou Vasco, foi da base do Flamengo, mas jogou o Vasco. Está aqui também. Né? Então, nós também tivemos o cuidado que a gente não trouxe, falando desse grupo, a gente não trouxe assim 5, 6 jogadores de um clube, 4 jogadores de um clube. Então, assim, não veio essa, digamos assim, que a gente tem uma gíria no futebol chamada essa panelinha. A gente foi pensando peças. O que é que o professor passa para nós? As características que eu preciso para esta posição desse jogador é essa. As características que eu quero desse jogador para esta posição são essas. E nós vamos ao mercado buscar. Então, por isso que nós temos jogador daqui e dali, não veio muito. A fase de contratações, então, ainda não está fechada. Né? Não, ainda não está fechada. Já estamos com um elenco bom. Nós estamos contando com a base, a gente já passou de 30. Mas estamos observando ainda outras situações. Falando em base, para a gente dar sequência ao nosso papo aqui, o vice-presidente, o Atlético Piauiense está investindo no futebol feminino, né, também, que a gente sabe que está crescendo muito no Brasil. Teremos Copa do Mundo, né, Luziqueri? Sim, 2027, no Brasil. A primeira Copa do Mundo de futebol feminino será realizada no Brasil daqui a 3 anos, se não me engano, né? 2027. E tem a categorias de base também, né? Como é que o atleta está se planejando nesse sentido também, de ser um time que aposta na base, que investe na base, no futebol feminino, não só no futebol masculino profissional? Aí é a nossa praia, né? O Atlético Piauiense veio da base. Vou só lhe dar um exemplo. Nós temos o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 17, sub-11, sub-12, 19, sub-13. 20, feminino profissional, masculino profissional e o futsal. Ninguém no Piauí tem nada próximo disso. Grandão o Atlético Piauiense, hein? Nós temos mais de 100 profissionais com carteira assinada hoje no CAP. É uma indústria geradora de emprego. Hoje o Atlético Piauiense. Mais de 100 carteiras assinadas nós temos hoje. E vamos falar da base. Nós disputamos esse ano o Brasileirinho, que é uma Copa Sub-13, que é uma Copa em Belo Horizonte. Ficamos lá, eu acho que em 4º colocado, ou foi 3º. Foi em 4º colocado, nós caímos na semifinal. Disputamos agora a Copa, a Aldeia Cup. A Aldeia Cup, a gente estava com 4 equipes lá. O 13, o 14, o 15 e o 16. E o 13 foi campeão. O 13 foi campeão da Copa Prata. O nosso 13 foi campeão lá no Aldeia Cup da Copa Prata. Eu não me recordo agora em cima de quem que nós ganhamos, né? Então, no profissional, nós temos 6 jogadores da base, de 17, 19 anos, no profissional. Então, esse investimento na base é inegociável no Atlético Piauiense. Sempre haverá. E vai colher frutos certamente no futuro. Tá certo. Só mais uma pergunta. Pois não. Em relação também ao feminino, né? Foi campeão sobre o Tiradentes, né? Um jogo também muito importante. Depois desse título, né? Que é importantíssimo para o futebol feminino. Vocês acham que
para manter esse nível de futebol, também o mercado está aberto para o feminino ou já está fechado? Como é que vocês estão vendo o elenco também? O feminino, para você ver... Até porque vai ter a 3, né? Ano que vem. O feminino, para você ver a seriedade com que nós estamos tratando o feminino, a Renata Costa, nossa técnica, e jogador da Seleção Brasileira, continua carteira assinada. Ela é funcionária do CAP hoje, tem a carteira assinada, contrato assinado. Terminou o campeonato. Ela já voltou para casa dela, mas continua com o vínculo nosso para quando for para voltar, ela já volta e ela vai continuar trabalhando onde ela está, captando, vendo. Com relação ao título da Série B que não veio, eu brinco lá internamente que o Atlético Piauiense só tem 9 meses. Ele é de março, tá? Agora é dezembro, nós só temos 9 meses de profissional. E quis o destino que esse primeiro título nosso, profissional, viesse das mãos das mulheres. E são aquelas que dão a vida, que dão a luz. Então, a primeira luz do nosso título veio por elas. E nós somos campeão piauiense feminino e vamos investir forte. Vamos investir forte, aí, né? Porque a Copa do Mundo de 27 acontecerá no Brasil. E lá em 27, o Atlético Piauiense estará na Série A1 do futebol feminino brasileiro. Isso é uma aposta? Não, é uma certeza. Muito bem, falou firme aí, né? Torceremos para que isso seja concretizado, né? Porque não é fácil, a gente sabe que a gente tem muitas equipes bem estruturadas no futebol feminino no Brasil, o futebol, né? Feminino, o futebol masculino, ele é difícil, mas a gente vê muitos clubes ainda desorganizados. E você imagina isso no feminino. Aí é que há desorganização mesmo. A Luz faz essa cobertura e vê. Então, o que a gente precisa fazer é um pouco de investimento e o planejamento que a gente já tá aplicando. Então, para vocês terem uma ideia, nossas atletas ficaram hospedadas na nossa sede social, muito confortavelmente. Quando o masculino começou a chegar, elas foram para o hotel. Estrutura de hotel 4 estrelas de Teresina, 3, 4 estrelas. Foram para o hotel. Não tem negócio de, não, vá para cada uma para suas casas e tal, no dia vem para cá. Não, no hotel. Treino. Nosso ônibus foi buscar, levar, trazer, suplementação, alimentação, nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta. Toda a estrutura do futebol profissional masculino foi colocada à disposição de toda a nossa equipe, comissão técnica do futebol feminino. Absolutamente igual. Desde a alimentação, a hospedagem e a estrutura física e de corpo técnico de profissionais. Tudo igual. Tá certo. Parabéns então ao Atlético Piauiense pelo esse ótimo trabalho que certamente vai render bons frutos para o futebol piauiense, ao próprio Atlético, claro, mas o nosso futebol vai ficar muito grato com esse crescimento, né, do esporte, do futebol no Piauí, que será talvez capitaneado aí pelo Atlético Piauiense. Nós vamos ter, Francinito, só para finalizar, nas considerações finais, vamos fazer o balanço de 25, de 24, nós fomos campeão 17 invicto, nós fomos campeão feminino profissional invicto, garantimos o acesso sendo vice-campeão da Série A. Masculino. E agora no último domingo fomos campeão piauiense do futsal. Então nós não podemos reclamar desse ano. Esse ano foi espetacular, né? Foi espetacular. Perdemos 20, caímos na semifinal, e não vamos para a copinha, mas mesmo que tivesse ganho não iria. Há um regulamento lá que o clube para disputar a Copinha São Paulo tempo, né, tem que ter no mínimo um ano, e nós não teríamos. Então o ano que vem a gente ganha e vai em 26. Bem lembrado que os representantes do Piauí na Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, serão Piauí e Picos. Né? Nós caímos exatamente na semifinal pro Picos. Muito bem, obrigado mais uma vez ao Luiz Carvalho, vice-presidente do Atlético Piauiense, que faz sua estreia no Campeonato Piauiense Profissional 2025, Série A, no dia 11 de janeiro contra o River Atlético Clube. Bom jogo, viu? Um jogo sensacional para uma abertura de campeonato. Boa sorte, parabéns pelo trabalho. E aproveite. E o nosso QE está aberto aqui para você em outras ocasiões vir aqui nos atualizar de como andam os investimentos do Atlético Piauiense. O Atlético Piauiense está aberto, está de portas abertas, e aproveito, me permita, para já mandar um convite para a torcida atleticana para dia 11 de janeiro, às 16 horas, estar no Albertão, para a gente fazer essa brilhante estreia com o River. Eu tenho certeza que vai vencer o melhor, e o melhor é o Atlético Piauiense.
Boa noite a Tá todos. certo. Feliz Natal aí que se aproxima. Muito bem, vamos